sobre o anúncio de uma igreja que nasce. O Senhor falando sobre... Acharam? O anúncio da vocação dos gentios. Os gentios somos nós. Então, esse texto fala sobre esse projeto maravilhoso de Deus, de construir, se você ler o texto todo em casa, de construir um povo baseado no sangue e no governo de Cristo. Miqueias capítulo 4, eu quero ler com você, o versículo de número 8. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto? Podei-vos assentar. Essas são palavras do Senhor, agora voltadas para Jerusalém, porque Jerusalém passou por um grande cativeiro de 70 anos na Babilônia, e isso se refere ao cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Então o Senhor faz aqui essas perguntas. E nós vamos trazer isso para a nossa realidade, nós vamos trazer isso para a nossa vida. Então vamos começar a falar o seguinte: esse texto, como você já observou, ele fala sobre a vocação dos gentios e a autoafirmação deles e a obra de Deus. E para que esse milagre acontecesse, era necessário existir algumas situações. Então nós vamos falar sobre o nascimento do milagre. Vamos falar sobre a gestação, sobre o conceber o milagre. Então vamos ter essas perguntas aqui, como o nascimento de um milagre, tá? Então eu quero que você olhe de novo para as perguntas e entenda isto como um milagre que está por acontecer. Vamos lá? E agora, por que fazes tão grande pranto? Diga comigo, não existe milagre sem lágrimas. Nós sabemos que os nossos milagres, eles são concebidos e eles são gerados, e existe o momento do parto. Existem muitas pessoas que vão em busca do milagre, que vão em busca da solução, que vão em busca daquilo que deve se acontecer, que se procura para acontecer, que precisa acontecer. Mas como nós vamos viver num mundo como nós temos vivido, onde Satanás tem exercido um domínio absurdo, e nós achamos que as coisas que nós vamos lutar e vamos batalhar, não vai exigir de nós renúncia, abnegação e lágrimas. A própria palavra do Senhor diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A própria palavra do Senhor diz assim: apresentai diante do Senhor a vossa miséria, isso transforme o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O próprio apóstolo Paulo, falando da repreensão à igreja de Corinto, diz assim, que a correção de Deus, ela entristece, mas depois alegra. Muitas vezes nós queremos alcançar os nossos milagres sem pagar o preço necessário. E um dos preços do milagre é o nosso choro, é o nosso pranto. São os nossos minutos e nossas horas de oração aos pés do Senhor. Se nós orássemos mais, reclamaríamos menos. Se nós orássemos mais, as trevas trabalhariam menos. A questão é que nós não queremos pagar o preço, e nós temos uma, eu não diria pequena adequação, mas uma grande adequação com respeito às circunstâncias e às situações. Nós fomos envoltos de tal maneira em nossas habilidades, em nossa competência, em nossa capacidade, que a nossa oração, ela não é uma oração confiante, mas é uma oração desesperadora. As nossas orações não têm sido orações que nos traz descanso, não têm sido orações que nos refrigera, não têm sido orações que nos faz confiantes em Deus. As nossas orações, de tão desesperadas que são, muitas vezes, ao invés de nos descansar, elas nos desesperam mais ainda. Quantas pessoas que elas oram desesperadas e saem de suas orações mais desesperadas ainda?
porque as suas orações não arrancam de dentro delas aquilo que está embaraçando a sua ousadia, amarrando a sua intrepidez. O que seria que embaraça a sua ousadia e amarra a sua intrepidez, se não seu medo, sua insegurança, seu arrependimento? Por exemplo, lágrimas do milagre devem ser lágrimas de arrependimento. Você sabia que uma das lágrimas do milagre é lágrimas de arrependimento? Todos nós somos responsáveis, pequena parte, média parte ou grande parte, por aquilo que estamos sofrendo. Só que nós não queremos chorar as dores do nosso arrependimento. Existem pessoas que optam por se culpar, ao invés de chorar as dores do seu arrependimento. Falar para Deus toda a sua e a minha, toda a nossa responsabilidade que tivemos diante da situação. É muito fácil nos esquivarmos, é muito fácil nos inocentarmos, é muito fácil rotularmos como inocentes. Mas nenhum de nós somos inocentes. Em qualquer sofrimento do qual passamos, foi pago um preço. Nós compramos aquilo para nós. Nós buscamos aquilo para a nossa vida. Em tudo aquilo que passamos, de uma certa forma, aquilo nos era confortável. Aquilo iria nos trazer algum tipo de benefício, algum tipo de conforto. Então, nenhum de nós somos inocentes em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. Quando os cristãos se portam com essa obsoleta inocência, eles não conseguem assumir responsabilidade para chorar. Porque a minha inocência não é verdadeira e nem a sua, ela é obsoleta, ou seja, existe apenas na nossa mentalidade e no nosso interior. Isso é uma mentira que pregamos para nós mesmos. Às vezes nós achamos que o choro do nosso milagre é o choro de aquele fez, aquela fez, porque eu fui traído, porque eu fui. Nada disso. O choro que faz com que nós possamos conceber o milagre é o choro do verdadeiro arrependimento, de sermos conscientes da nossa responsabilidade dentro do contexto, dentro da situação que aconteceu. Por quê? Porque nós somos caçadores de vantagens, nós somos caçadores de oportunidade, nós somos caçadores. E no meio dessa caça de oportunidades e de vantagens, muitas vezes nós ficamos cegos. Muitas vezes os nossos olhos se escurecem. Então nós começamos a fazer coisas que mais para frente os nossos olhos vão se abrir e nós vamos, que Deus permita, nos arrependermos daquilo que fizemos. Quantas vezes você entrou na fria porque não quis ficar sozinho, mas você preferiu a má companhia? Muitas vezes você entrou na enrascada. Por quê? Porque você estava pagando um preço de uma carência que devia ser posta em Deus e não deveria ter sido feito como tampar uma lacuna, como tampar uma situação. Aquela situação que você precipitou e fez um atalho, ao invés de esperar em Deus, de confiar no Senhor, porque na hora certa, no momento certo, Deus faria. Você resolveu fazer um atalho e agora paga o preço do atalho. Nós não somos inocentes. Eu trouxe alguns exemplos para você se nortear, para que nós entendamos que nós não somos inocentes em situação alguma da nossa vida. E se eu e você temos essa consciência, quando a situação difícil nos pega, nós não vamos agir como coitados, como pobres, como mutilados, como vítimas, mas vamos assumir de imediato a responsabilidade. E quando chorarmos, vamos chorar como arrependidos e não como pessoas vitimizadas. Não somos vítimas. Nunca existiu vítima. Aqueles dois lá do Éden que se achavam vítimas. Eles se acharam vítimas, mas de vítimas não tinham nada. Eu não sou vítima de nada, você não é vítima de nada. Em algum lugar da sua jornada você teve uma participação bem acentuada, com os seus interesses, com a sua busca e a sua procura para que as coisas se tornassem como estão. Não somos vítimas, somos responsáveis. Então, o nosso pranto não deve ser pranto. Eu quero ler o texto de novo. E agora, por que fazes tão grande pranto? Adianta chorar achando que somos vítimas? Adianta chorar achando que o mundo está contra nós? Adianta chorar aos pés do Senhor,
Quantas orações feitas como vítimas, como pobres coitados, como se o nosso sofrimento fosse o pior do mundo. Você tem a melhor vida que Deus pode te dar. Você tem uma vida maravilhosa. Maravilhosa. Todos nós temos uma vida maravilhosa, mas nós optamos por quê? Optamos em nos vitimizar. A única vítima foi o Cordeiro, que morreu não pelos próprios pecados, mas pelo meu pecado e pelo seu pecado. O resto, não. Se você tem um conceito sobre você mesmo, sobre vitimização e engano, em alguma parte do caminho houve um interesse seu, explícito ou oculto, mas houve. Houve um interesse aberto ou escondido, mas houve. E é por isso que houve a falha. Nenhum de nós, senão você poderia garantir que Deus é injusto. Se você diz que sofre, e que sofreu, e que está sofrendo uma situação, e você é vítima, você está dizendo que Deus cochila, que Deus dormita. Que Deus dormita. Em alguma parte do caminho houve um sentimento como a cobiça, como interesse. Nós somos caçadores de oportunidades. Isso é a maior realidade. Somos caçadores de oportunidades. E às vezes nós enxergamos tanta oportunidade e esquecemos o perigo que incorre algumas oportunidades. Isso é a maior verdade e Satanás sabe disso. Satanás sabe que nós somos caçadores de oportunidades, que nós pagamos um preço, e qualquer preço, para que nós possamos resolver os nossos problemas de imediato, de ontem, para ontem. Nós não sabemos esperar, não temos paciência, não somos longânimos, não somos responsáveis pela nossa vida. E ele sabe disso. Só que muitas vezes nós não sabemos. E nós precisamos ser conhecedores das nossas táticas e estratégias. Somos seres humanos, somos cheios de estratégias. Cheios de estratégias. Num diálogo você usa inúmeras estratégias. Em uma atitude você usa inúmeros jogos, inúmeros esquemas. Só que muitas vezes nós observamos o esquema do outro, mas não observamos nosso esquema. O que você fez para conseguir aquilo, para aquilo outro? Somos os donos dos esquemas. E a Bíblia diz assim, por que você faz tão grande pranto? Por que você está maximizando tanto assim o seu problema? Se o seu problema tem o seu DNA. A questão é, na hora de fazer problema, miúdo, na hora de encarar ele, nós precisamos aprender a encarar os nossos problemas como nossos problemas. E não como se um fizesse, o outro fizesse, o outro fizesse. O problema é meu, tá? Tem o meu DNA, tem a minha participação, 30, 10, 15, 20, 50, 70, não sei. Mas tem a minha e o seu tem a sua, e nós temos que ser responsáveis o suficiente para admitirmos a nossa responsabilidade nos nossos problemas. Você pode dizer amém? Quando você não se sente mais vítima, Satanás já fica um pouco assustado. Por quê? Porque quando eu não me sinto vítima e você não se sente vítima, nós nos tornamos responsáveis, começamos a nos tornar tutores da situação. Começamos a assumir a solução do problema. Começamos a parar de ter dó de nós mesmos e começamos a parar de culpar os outros. Então Satanás se assusta, porque a grande tática dele é nos fazer vitimizar. E quando eu me vitimizo, eu fico esperando algo que nunca vai acontecer. Enquanto isso, eu dou tempo para que ele trabalhe. Diga, o milagre é gerado em mim. Mas antes de você gerá-lo, você tem que conceber. Você só concebe o seu milagre com lágrimas de arrependimento, de quebrantamento. Não adianta chorar porque você está sofrendo, chorar porque está difícil, chorar porque o mundo inteiro está contra você, chorar por isso ou por aquilo. Lágrimas devem ser de arrependimento. São essas que funcionam e são essas que o céu recebe. O céu não recebe outra lágrima, não de arrependimento. Por que tão grande pranto? Por que tão grande alarde? Eu gosto muito de um versículo que Pedro diz assim, as coisas que acontecem com vocês acontecem no mundo inteiro. Você se acha a pessoa mais sofredora do mundo? Do bairro? Do país? Da cidade? Do quarteirão? Não. Nós não somos as pessoas mais sofredoras de lugar algum. Nós somos as pessoas mais felizes que ocupam a face dessa terra. E todos os nossos problemas têm solução. Agora, nós precisamos adquirir o posicionamento correto e a atitude correta.
O porquê se faz tão grande pranto? É a pergunta que Deus tem. O porquê tanto drama? Nunca viu acontecer? Nunca aconteceu com ninguém que você conhece? O porquê que as coisas que acontecem conosco adquirem uma proporção enorme, se não pela danada soberba? Quando o seu problema se torna tão grande que te desnorteia, como o texto diz, é por causa da soberba. Ora, se tal pessoa pode perder, por que eu não posso? Se tal pessoa pode perder, pode sofrer, por que eu não posso? Por que fazes tão grande pranto? Por causa da soberba. Se houvesse em nós humildade, nós entenderíamos. Nós compreenderíamos a situação. Bom, lágrimas devem ser da arrependimento. Não devem ser da soberba, não devem ser da maximização. Milagre é gerado em nós, não é no céu, é em nós. E o que rega o seu milagre e faz ele conceber são as lágrimas de arrependimento. Temos que chorar as nossas misérias e prantear as nossas misérias. Qual é a segunda pergunta que Deus faz? Qual é a segunda pergunta? Explica essa pergunta para o seu irmão aí do lado. Havia rei? Não, porque eles estavam levados cativos para a Babilônia, não havia rei. O Senhor pergunta assim: não há em ti rei? Eu não quero falar agora da pessoa bendita, maravilhosa e soberana do Senhor Jesus. Eu quero falar da obra do Espírito Santo de Deus em nós, sobre domínio próprio e sobre o governo. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem e diz assim: vem aqui, Adão, coloca nome em todos os animais. Todos eles são submetidos a você, você governa sobre tudo. Tudo que vê, você governa. Quando Cristo veio, Ele devolve o governo ao ser humano, o governo sobre si mesmo. O governo sobre sua mente, o governo sobre seus sentimentos, o governo sobre suas ações, o governo sobre o que ele faz. E eu quero perguntar uma coisa para você: há em ti rei? Há em ti governo? Ou será que você diz coisas que você diz, bem que eu poderia ter ficado de boca fechada? Você não tem domínio sobre as suas palavras? O que é isso? O que é um crente que não tem domínio sobre as palavras? Eu não consigo entender isso. O que é um cristão que não tem domínio sobre o que ele sente? Não tem domínio sobre o que ele pensa? Quando ele se dá conta, ele já pecou. O pensamento dele já foi, ele já pensou, já imaginou, já desejou e já pecou. Cristão, crente. Aí a grande pergunta: não tem domínio sobre os sentimentos. Quando vê, já está sentindo inveja, já está cobiçando, já está com raiva, com amargura. Aí o Senhor pergunta: não há em ti rei, não há em ti governo? Espera aí, cadê o governo? Onde está o governo? Onde está a sobriedade? Onde está o equilíbrio? Onde está? Perdeu-se por quê? Pelo pranto exagerado, exacerbado, equivocado? Será que não existe em nós governo? Será que nós não podemos ser donos das nossas atitudes? Donos daquilo que pensamos, donos daquilo que sentimos, donos daquilo que fazemos? Ou será que vamos culpar Satanás? Dizemos, fomos induzidos, opressos, Satanás me seduziu, Satanás me. O que Satanás fez que eu não oferecesse a ele? Se a Bíblia diz em Tiago de uma maneira muito clara e explícita que Satanás só trabalha com aquilo que existe dentro de mim, será que existe em nós governo? Existe em nós governo ou não? Você acha que um sentimento, e daqui a pouco Deus vai falar assim com o povo, você acha que um sentimento pode dominar você? Você acha que o seu passado pode sentenciar o seu presente e detonar o seu futuro? O que é isso? Qual é a nossa relação com o Evangelho? Qual é a nossa relação com o Evangelho? Você olha para uma pessoa que foi salva por Jesus Cristo, que até tem dons, e você olha para essa pessoa é fracassada, sem governo, sem direção, não tem uma elite, não tem uma nobreza, não consegue governar a si mesmo, não consegue colocar os pingos nos is, não consegue liderar sobre a própria vida.
Pessoas que não têm nem mesmo uma opinião formada sobre si mesma. A opinião dela é feita aquilo que o outro fala, aquilo que o outro pensa. Espera aí, meu irmão, que mundo eu estou vivendo? Que mundo eu estou vivendo? Que mundo você está vivendo? Um mundo sem o Evangelho? Um mundo sem o Cristo, que veio nos restaurar, que veio nos dar. O que Jesus veio fazer por você? O que Ele veio fazer em você? Olha para a Escritura. Uma das virtudes do Espírito Santo é domínio próprio. Domínio próprio. Eu domino o que eu falo, eu domino o que eu penso, eu domino o que eu sinto e eu domino o que eu faço. E você também, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele é aquele que nos dá sentença de governo. Nós somos governados, não somos pessoas débeis nem retardadas. Temos faculdades mentais, racionais, psicológicas. Nós sabemos o que estamos fazendo e quando estamos fazendo. E quando não queremos fazer alguma coisa, ninguém obriga. Você olha para alguém que está contando algo sem graça para você. Você não está achando graça de nada. E você tem que sorrir. Por quê? Para aquela pessoa não ficar sem graça, mas você está achando graça? Não. Então não sorri. A maioria das pessoas que sorriem muito, até falam de miséria, são pessoas cansadas. O sorriso para algumas pessoas é algo que usam para agradar os outros. A pessoa faz uma pergunta para você. Esses dias, alguém fez uma pergunta para mim. O pastor aí fulano de tal fez a pergunta. Eu olhei para ele e falei assim, olha, esse assunto não me interessa. Interessa para você? O pastor olhou para mim. Poderia, se fosse algum outro dia, eu seria mais gentil, mas aquele dia eu não estava muito gentil. O que me interessa falar se a outra pessoa, se fulano saiu da igreja, será que já, eu não sei? Mas a senhora não sabe? Não, eu sei, mas não quero falar. Não, tudo bem. Agora uma pessoa vai obrigar você a falar uma coisa, só porque ela te perguntou, você tem que responder? As pessoas perguntam e você responde sem raciocinar. Que isso? Então nós não somos cristãos, nós somos fantoches. Um controlando o outro. A pessoa te faz uma pergunta, você responde se você quer. E você não permite que as pessoas induzam você nos assuntos dela. Governo. Uma igreja sem governo, um povo sem governo, é um povo governado por Satanás. O Senhor diz, por que tão grande pranto? Por que vocês choram tanto se vocês estão indo para o cativeiro por responsabilidade própria? Aí ele pergunta, há rei no meio de... Lógico que não, porque o rei foi levado junto, foi uma das segundas levas. E eu quero aproveitar esse versículo para meditar com você. Tem governo na sua vida? Tem governo? Ou você é uma pessoa desequilibrada, que fica nervosa por qualquer coisa, que fala aquilo que pensa e que é totalmente desequilibrada? Tem governo? Ou será que você é uma pessoa governada por outra pessoa? Você está feliz se a outra pessoa está? Você está bem se a pessoa está? Você faz se o outro faz? Espera aí. Eu sou o segundo de Cristo, você é o segundo de Cristo. Eu não sou o segundo de nenhum cidadão dessa terra. Eu nasci independente e você também. O cordão umbilical que existia na mãe foi cortado. Tem rei, tem governo. Tem governo. Eu fico pensando nas desculpas que alguns crentes vão usar diante de Deus. Meu marido, meu filho, meu trabalho, minha vida, meu problema, meu passado, minhas dores, meu cansaço, minhas feridas. Eu fico pensando nas tentativas das desculpas. O porquê você não exerceu o governo, o porquê você não teve uma vida, não teve uma jornada, uma caminhada, começo, meio e fim. Definisse o que você quer. Eu quero isso, ó. Esse baú aqui, ó. Ele está cheio de projetos. Cheio de projetos. Para 2018, já foi janeirão, já foi embora. Daqui a pouco fevereiro já engoliu. E aí? E aí?
Onde estão as atitudes, as orações? Onde estão as súplicas? Onde está o clamor? Onde estão as reações positivas derivadas de um governo de Cristo na sua vida? Onde você define e decide? Hã? E aí? E aí? Governo? Será que alguém vai conseguir chegar diante de Deus no dia do juízo e dizer: sabe o que é, Senhor? É que Satanás era muito feroz, sabe? E Satanás era muito ferrenho, e Satanás era muito ardiloso, e quando eu via, eu já estava embasbacado, e enroscado, e engolido, e quando eu via, eu já estava sem governo. Bom, apesar, Senhor, que eu não sei nem o que é governo, mas tudo bem, e eu já estava totalmente... Você sabe que... Deixa eu fazer, imagina uma charrete. Imaginou? Tá. E você está nessa charrete. Você está com a mão no cangote do cavalo ou no pescoço dele mostrando a direção? Não? Está? Não. O que está no pescoço do cavalo? As rédeas. E as rédeas estão na mão de quem? Tá. Satanás não precisa ficar com a mão no seu cangote para dirigir. Ele pode estar com as rédeas na mão. E as rédeas chamam situações. Satanás, para dirigir alguém, ele não precisa estar com a mão no seu cangote, ele pode estar com as rédeas. Agora sofra, agora xingue, agora blasfeme, agora fique em depressão, agora acha que você não é ninguém, agora pense isso, agora pense aquilo, agora blasfema, agora fica desanimado, agora fica prostrado, agora... Rédeas. Domínio perdido para os acontecimentos dentro. O domínio é para as emoções, falta equilíbrio. Terceira pergunta do Senhor ao seu povo. Pereceu o teu conselheiro? Fala o nome do teu conselheiro. Tá. E quem ele deixou aqui para falar com você daquilo que ele quer dizer? Fala o nome dele. O Espírito Santo. Eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei o Espírito Santo para estar convosco todos os dias. Ele vai dirigi-los, ele vai convencê-los, ele vai ajudá-los. O Espírito Santo. Pereceu o teu conselheiro? Será que é cabível, fica bem para um cristão ficar desnorteado, perder o tino? Hein? Fica bem? Pereceu o teu conselheiro? Você não ouve mais Deus falar com você? Você não ouve mais Deus falar contigo? Você não consegue mais entender que todas as coisas contribuem? O Espírito Santo não fala com você, todas as coisas. Você é alguém que ama a Deus. Então, todas as coisas. Isso tudo está acontecendo porque Deus tem propósito e tem objetivo na sua vida. Ponto. Esse é o conselho de Deus. Levanta a cabeça e vou em frente sem vitimização. Sem ficar pranteando, pranto errado. Tendo governo na vida, tendo governo na mente, não perdendo a paz, não perdendo o equilíbrio. E recebendo conselhos. Você ouve o conselho do Espírito Santo ou você ouve a voz das suas emoções? A voz dos seus sentimentos. Que tipo de conselhos você tem ouvido? Você ouve o seu conselheiro que diz assim, a paz é guardiã do coração e dos sentimentos, e ela excede a todo entendimento, tenha paz. Você escuta isso? Não escuta? Ele fala. Todos os dias para você, tenha paz. Não tem paz, erra. Quem não tem paz, falha. Todos os dias ele diz para você, confie em mim, tenha paz, tenha equilíbrio. Todos os dias ele diz para você, o tempo vale ouro, não perca tempo. Todos os dias ele diz para você, vai orar, vem falar comigo, vem estreitar a comunhão. Todos os dias ele diz para você, chega de jogatina. Tem crente que não joga no bingo, ele não joga, não sei os nomes muito das coisas, loteria, essas coisas, mas o que ele joga na vida não está escrito. Ele joga, vive jogando, vive jogando. Ele tenta até jogar com Deus. Vou te explicar um jogo com Deus. O crente, vou dar um exemplo, tá?
ele ficou alguns dias sem orar e alguns dias sem... Isso aí acontece muito, mas as pessoas nem se atinam. Ficou uns dias sem orar, sem comunhão com Deus e tal, e de repente ele cai em si. Aí, em vez dele chegar para o Senhor, Senhor, me perdoa, oração não. Aí ele vai para um jogo. Aí ele escuta uma música para ficar deprê, ou então ele usa um meio que aconteceu, que alguém fez com ele, para ele ficar chateado e ficar triste, e aí ele pode chegar para Deus, né, e falar, oh, Senhor, estou tão abatido e tal e tal. São jogos que as pessoas fazem. E o pior dos jogos não é jogar, o pior dos jogos é a pessoa não acordar. Não saber, não entender que ela está jogando. Que foi ela que perdeu, sim, a alegria de estar na presença do Senhor. Foi ela que perdeu a vontade, ela se envolveu com outras coisas. Mas ela usa um esquemazinho, uma situaçãozinha para ludibriar e tal, e tal. E daí fica uma coisa esquisita. Terceira pergunta do Senhor, cadê teu conselheiro? Aquele que diz para você, para de jogar, para de mentir, para de enganar, isso aí é inveja, isso é cobiça, isso é fraqueza, isso é debilidade. Olha o teu tamanho. Olha o quanto de arroz e feijão eu já coloquei em você. O quanto de carne eu já dei para você. Quando é que Deus faz isso? É quando um cristão, que Paulo diz, nós não temos bebido leite, nós já comemos carne. Nós somos experimentados. Não vivemos mais de leite, mas de carne. E aí você vê aqueles cristão marrudão que foi investido carne, arroz, feijão, farinha de mandioca e tal, com naninha e chupeta na boca. Aí fica esquisito. Tipo, a minha dor, o meu sofrimento. Ai, como que eu estou dilacerado. Ai, meu problema, a minha situação. Espera aí um pouquinho. Não. As 3 perguntas do Senhor. Por que tão grande pranto? Seu problema não é tão grande assim. Tem o seu DNA. Qual é a pergunta do Senhor? Cadê o teu governo? Cadê o teu rei? Está uma bagunça, é a casa da sogra, né? Está uma bagunça. Terceira pergunta, qual que é? Cadê o teu conselheiro? Onde é que está? Cadê? Cadê o conselho do Espírito? Cadê a voz do Espírito Santo? Que ele dá direção, ó, calma, eu estou trabalhando, calma, eu estou fazendo, calma. Quarta pergunta e última. O Senhor diz assim, apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto? Quando é que a dor se apodera do crente? Apoderou-se de ti a dor, como a que está de parto. Ainda bem que o Senhor coloca a situação dos cristãos como apenas um parto, né, que passa, né? Ainda bem que ele não fala isso aqui de uma questão de morte. É só um parto. Seu milagre é questão de parto. Diga amém. Quando a mulher está com dor de parto, ela acha que vai morrer, né? Mas não morre. Você não vai morrer. Mas tem que gerar, tem que dar a luz. Não pode ficar enroscado. Tem que dar a luz. Seu milagre é uma questão de parto. São só dores de parto, só isso. Só que você precisa ter o pranto certo. Pranto de arrependimento. Isso você precisa ter na sua vida. Segundo, você tem que ter governo. Equilíbrio. Você precisa ouvir o conselho do Espírito Santo. E a dor não pode se apoderar de você. Não pode. A dor não pode dominar você. Você não pode olhar para tudo e ver problema. Problema tem a sua hora e o seu lugar. Tem gente que vem na igreja carregado de problema. Ele vem na igreja, ele não presta atenção na palavra, ele não adora a Deus, que ele fica pensando no problema, no que eu tenho que pagar, no que ele tem que fazer. Aí, meu irmão, perde a bênção, a palavra não tem proveito nenhum. Por quê? Porque a dor se apoderou dele. O negócio dele é só o problema dele, só a dor dele. Seu problema você vai resolver? Não vai, é Deus. O que você vai fazer é orar e agir na hora certa que Deus dirigir. Então pronto, acabou. Você tem problema? Não. É Deus quem tem a solução. Você não tem problema. Eu não tenho problema. A solução é Deus, como é que eu tenho? Eu não tenho problema. Ele que vai dar a solução. Nós temos exercícios de guerra, nós não temos problema. Você sabe o que é um exercício de guerra transformado em problema? DNA ruim. Antigamente tinha aquelas mulheres místicas, né? E minha mãe conta isso, né? Que tinha pessoas de olho ruim, né? Chegava no curau, olhava para o curau desandava. O problema
O exercício de guerra, quando tem um zóio ruim nele, ele vira um problema. Toda pessoa, e eu e você como cristão, temos apenas exercício de guerra. Situações para provar a nossa fé e fazê-la mais firme, situações para nos robustecer, é só exercício de guerra. Mas quando você transforma um exercício de guerra num problemão, quando o seu pranto é maximizado, com grande pranto, e chora porque isso, porque aquilo, por aquilo outro, quando não tem governo, quando não tem conselheiro, aí então a dor se apodera. Aí virou um problemão. O que eu tenho é só um exercício de guerra, sabia? E você também, só um exercício de guerra. Não transforma os seus exercícios de guerra num problema, com o seu DNA. Não faça isso. Nós não temos problemas, nós temos exercícios de guerra, que por meio do pranto adequado de arrependimento, que por meio do governo do Espírito Santo na nossa vida, que por meio do conselho do Espírito Santo, e pelo poder de Deus e não do poder da dor, nós vamos passar pela circunstância, e elas não vão nos afogar, e não vão nos submergir. Eu estou cansada de ver crentes submergidos por problema, ou problemático. Crente desbaratado, esmilinguido, choroso, pelo amor de Deus, onde é que está o povo da cruz? Um povo arrojado, um povo alegre, um povo feliz, um povo que canta a vitória. Quando a gente fala em cantar a vitória, parece que eu me sinto uma pessoa abduzida. Quando eu digo aqui, crente tem que cantar a vitória, eu me sinto uma pessoa totalmente abduzida, sinceramente. Eu me sinto abduzida, porque eu falo de uma verdade fora de uma realidade. Hoje você não vê crente que canta a vitória, você não vê crente feliz, você vê crente chorando porque a unha do pé está encravada. O Senhor disse para Ezequiel: eu vou tirar sua mulher hoje, você não derrama uma lágrima. Nós precisamos de pessoas mais firmes e fortes. Precisamos de pessoas que tenham vidas resolvidas como Abraão. Abraão, me dá teu filho. Subiu no monte para dar o filho sem derramar lágrimas, sem fazer prantos, sem fazer choramingações. Davi, eu tomo teu filho. Absalão, porque não morri por ti, Absalão? Eu deveria ter morrido por ti. No teu lugar, Joabe diz: enxuga os seus olhos, desce e fala com o povo como um rei e não como um pai. Todo culpado e todo compromissado com o passado. O que o evangelho está precisando são pessoas de vidas limpas, para que possam enfrentar os seus problemas com fé. Por que Davi não conseguiu enfrentar a perda de Absalão da maneira adequada? Porque ele se sentia culpado e era culpado. Por que Abraão foi entregar cheio de fé o filho lá no monte como Deus mandou? Porque tinha vida limpa. Quando você tem uma vida limpa diante de Deus, quando você chora pelo arrependimento e não por dramatização, e quando você governa aqui dentro, você é responsável, e quando o Espírito Santo é teu conselheiro, e quando você não permite que a dor se apodere de você, chorou 3 dias no quarto, fede, e você levanta a cabeça e diz: chega de achar que eu sou. Analise a situação de perto, pelo amor de Deus, bem de perto. Bem de perto, analise bem de perto. Você está melhor agora do que antes. Deus está trabalhando na sua vida mais do que nunca. Tem gente que divorciou, fica chorando 3, 4, 5 anos. Acabou, não deu, já foi. Esquece, acabou. Para com essa ladainha. Você não vê que Satanás tripudia sobre a sua vida? Tripudia. Escuta, fulano, mas esse seu cônjuge não era assim, assado? Era. Você está chorando por causa de uma coisa dessa? Pelo amor de Deus. Vai com o diabo em tudo. É ou não é? Não quis? O que você está querendo? Vitimização? A pergunta: por que fazes tão grande pranto? Por quê? Porque achamos que somos vítimas. Queremos florear a situação. É igual enterro de vó. Já foi enterro de vó? Parecia que tinha asa, era uma anja na terra.
Enterro de vó é assim, parecia que é anjo. Se for rebobinar a fita dos parentes, meu irmão, parece uma anja. Eu tinha uma anja na terra, não sabia, enterro de vó é assim. Espera aí. Para que tão grande pranto? Hã? Cadê o teu governo? Cadê o teu conselheiro? A dor está se apoderando. Eu queria te dizer uma coisa, você não brinca com a dor. A dor toma governo e domínio sobre você, arranca a alegria de Cristo. O apóstolo Paulo diz, uma coisa eu digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Por isso que ele diz, em tudo dai graças, por causa da alegria, sua alma precisa de alegria. Pastora, mas as coisas não estão como eu gostaria, se estivesse estaria pior ainda. As coisas estão como Deus quer, você é filho de Deus, você é servo de Deus, e aleluia por isso. Vai chegar o tempo de Deus concluir a obra, vai, mas enquanto isso eu danço, enquanto isso eu celebro, porque eu sou salvo. E eu não sei nem se amanhã eu vou estar vivo. É ou não é? Então eu alegro hoje. Você se alegra hoje? Você é feliz? Amém? Jesus ama você. Para que tão grande pranto? Cadê o teu governo? Pereceu o teu conselheiro? A dor se apoderou de ti? São 4 perguntas que Deus faz ao seu povo, respondendo todas as tramóias, todas as peripécias que eles fizeram. Por que o tão grande pranto? Responsabilidade de vocês. Pereceu o governo não existe mais, por quê? Porque vocês são cativos, pessoas cativas não têm governo. Cadê o conselheiro? Pereceu o conselheiro? Estão perdidos? Apoderou-se a dor? Pessoas cativas não têm governo. Aí eu faço uma pergunta para encerrar. Você tem governo? Se não tem governo, é cativo. Falou sem querer. Quem que fala sem querer? Que é cativo. Falou sem querer. É induzido numa situação. A pessoa conversa com você e te leva na bicaria. Até a moeda tem 2 lados. É ou não é? Você quer ver conversar com um cônjuge? Os 2 é santo. 2 santos juntos fazendo do lar uma rixa. Sabe aquele negócio de galo? Briga de galo? Então, aí você fala, mas peraí, como é que 2 santos brigam? Não briga, 2 santos não brigam. Mas os 2 é santo. Os 2 é santo. Peraí, a senhora não está do meu lado, pastor? Peraí que a moeda tem 2 lados. Precisa ouvir outro lado também. Vamos ouvir outro lado. O que eu e você precisamos entender é que se você quer prantear, pranteie de arrependimento. Esse é o pranto que o céu recebe. Você tem que ter governo, mas para isso você tem que ser livre. Você tem que governar, nada de ansiedade, nada de perturbação, nada de nada. Sabe como é que você sara a sua ansiedade? 2 joelhos no chão. 2 joelhos no chão. Deus, eu estou aqui, tua palavra diz, lançai sobre ti toda a ansiedade, eu estou aqui para lançar. Eu confio em ti, e vai ministrando a tua alma, eu confio em ti, eu dependo de ti, ó Deus, tu és o Deus da minha vida. De repente você levanta dali como um gigante, como um leão. Amém? Responda as 4 perguntas de Deus para você nessa noite. Por que tão grande pranto? Maximiza o problema? Você acha que é só você que sofre? Não. Seu problema é maior que o de todo mundo? Não, eu não tenho problema, você não tem problema. Nós temos exercícios de guerra. Deus está nos provando e nos ensinando a ter mais fé. Deus está nos limpando por meio da circunstância. Então não faça grande pranto, não maximize a sua situação. Você tem uma vida que todo mundo daria um braço para ter. É ou não é? Você tem uma vida boa, não tem? Tem ou não tem uma vida boa? Tem uma vida muito boa, você tem vida boa. E tem gente que tem vida mais boa que o outro, não é verdade? Você tem uma vida ótima. Uma coisinha está fora do lugar, calma, exercício de guerra, daqui a pouco passa. Aí no exercício de guerra você está revelando o que para fora? Angústia, tristeza, abatimento, solidão, ira, velha criatura. A velha criatura tinha que estar lá na cruz, não tinha que aparecer agora. Só aparece para atrapalhar, não é não? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e abrisse seu coração ainda mais. Pai Santo, em nome de Jesus, nós precisamos aprender a viver, nós não sabemos viver. Com tanto que o Senhor conquistou para nós na cruz,
estamos maximizando problemas. Deus, tudo aquilo que acontece conosco, nós somos responsáveis. Senão, estaríamos atestando que tu és injusto. O que temos que aprender a ter é dor de parto. Não nos negamos às dores de parto, Senhor. Temos que ter as dores de parto. As dores de parto é abnegação, paciência, renúncia, tranquilidade, fé, ousadia, ânimo. Não faremos um grande pranto, não. O nosso choro será só de arrependimento, apenas de arrependimento, de confissão, Pai. Não somos anjos na terra. Somos pessoas. Somos pessoas que buscamos oportunidades, somos caçadores de oportunidades, Pai. Confessamos isso diante do Senhor. Não somos inocentes, nenhum de nós. O que fizemos, fizemos por alguma coisa, por algum interesse. Então, em nome de Jesus, que todos nós possamos abrir o nosso coração diante de Ti, ó Deus, e confessarmos, e não dramatizarmos mais as nossas situações e as nossas circunstâncias. Deus, que o Senhor venha ajudar-nos a restituir o governo sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, o governo. Pai, em nome de Jesus, que possamos ouvir o Teu conselho dia após dia, dia após dia. Este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Quantas pessoas não têm ouvido o conselho do Senhor porque estão confusas? Porque ainda a culpa fala, porque a condenação fala, porque não confessaram. Porque os interesses falam, porque não confessaram, Deus. Um abismo leva a outro abismo. E não vamos permitir que a dor se apodere de nós. Nós ficamos livres de toda dor, meu Senhor. Oh Jesus, Tu veio curar as nossas feridas. Tu veio sarar as nossas dores. E é nisso que nós cremos, Deus. E é nisso que nós cremos. Nós cremos na restauração da nossa vida. E a dor não vai se apoderar da nossa alma. Chega de sofrer. Chega de pesar. Abre os olhos daquele que está sofrendo exageradamente por uma perda, por um assunto, Deus. Abre os olhos, mostre a realidade. Quando há um sofrimento demasiado, também se prega a sua injustiça. Se você está sofrendo demasiadamente por algo, você está pregando que Deus é injusto. Porque se Deus fez com você o que fez, é porque Ele foi injusto com você. Você está sofrendo demasiadamente. Então não sofra demasiadamente. Não deixe a dor se apoderar de você. Porque o nosso Deus é justo. Ele é poderoso. E Ele nos dá para carregar a cruz que aguentamos. E Ele permite que passemos apenas aquilo que damos conta. Então se você está sofrendo demais, se você está absurdamente sendo dominado pela dor e pelo sofrimento, você está pregando para a sua alma que Deus não foi misericordioso para com você, que Deus não foi justo para com você. Então, em nome de Jesus, para de ficar sofrendo demasiadamente por uma coisa, por uma perda e por uma situação, e deixa o Espírito Santo de Deus alegrar seu coração, como sempre deve ser, animar sua alma, levantar o seu ser como um bom soldado de guerra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Não mais grandes prantos, apenas choros de arrependimento que nos limpa, que nos tira para fora a nossa miséria, para que não venha nos embaraçar na hora de ouvirmos o conselho. A partir de agora, governo, autoridade, domínio próprio. A partir de agora, audição aberta para o Espírito Santo, não ouvindo mais a voz do coração comprometido, abduzido, o coração ansioso, mas ouvindo o conselho do Espírito Santo. E o único poder que nós vamos reconhecer em nós não é mais o poder da dor, mas é o poder da palavra de Deus gerando em nós o nosso milagre. De quantos meses você está do seu milagre? Eu estou gerando o meu milagre, você está gerando o seu milagre. E o que faz com que nós possamos abençoar a nossa gestação é chorarmos de arrependimento pelos nossos erros.
termos o governo sobre a situação, ouvirmos o conselho do Espírito Santo e não permitir que a dor se apodere de nós. Amém?